Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Como vocês veem, a gente grava a abertura deste programa aqui no auditório da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda de Santo André, onde também nós fizemos um bloco de reportagens na entrega de 73 diplomas, certificados de conclusão de um curso de informática chamado VovoNet, destinado ao pessoal com mais de 60 anos de idade e que em 30 horas de curso teve contato com o acesso à internet, baixar material de site, procurar informações, navegar, bater papo, conversar, fazer amigos, enfim, um curso de inclusão digital. Neste programa ainda a gente fala bastante de sindicalismo. Eu converso com o novo presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart. E nos dois blocos finais, eu converso com o presidente do Instituto Aqua, o Ronaldo Queirodia, o PEP, que fala de sustentabilidade, que fala de trabalho do terceiro setor, na área de saúde. Enfim, é um programa recheado de informações importantíssimas que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Antes de começar, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e na volta, sim, temos o primeiro bloco do programa Joaquim Alessi. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco a gente traz uma informação que é muito prazerosa. A Secretaria do Trabalho de Santo André, comandada pelo Cícero Firmino da Silva, o Martinha, que é presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, realiza hoje uma cerimônia que eu reputo das mais importantes. Entrega certificados de conclusão de cursos, diplomas, para mais de 70 idosos que tiveram a oportunidade de aprender a mexer com a internet, de acessar alguns sites, enfim, de ter uma inclusão digital através de um programa denominado VovoNet. Muito gostoso esse tipo de atividade, né, Martinha? E importante para a sociedade, né? Pois é, Joaquim. Eu acho que o poder público ele tem esse papel de estar atendendo essa faixa da população, que nós sabemos que hoje as pessoas com mais de 60 anos de idade têm uma dificuldade muito grande de participar desse mundo digital, né? E a Secretaria do Trabalho, nós estamos desenvolvendo esses cursos para que as pessoas possam ter um acesso mínimo, inclusive à internet, a outros aplicativos, etc., para ele poder ter uma nova vida, ele poder participar ativamente. A gente sabe que os filhos, netos, normalmente eles não têm muita paciência para ensinar, né, os mais idosos, seus avós, seus pais. Então, esse curso aqui a gente percebeu a participação, já temos aí muita gente inscrita para fazer novos cursos e a gente percebe aqui a participação deles muito ativa e a alegria hoje de estar recebendo aqui esse certificado. A gente percebe assim o prazer, a questão muito importante, e é a Prefeitura, através da Secretaria do Trabalho, do prefeito Carlos Grana, prestando mais um serviço para a população que precisa, né, do poder público. E a gente já vê o pessoal até reivindicando mais horas de aula, né? Como o próprio orador da turma falou, que teve um curso de 30 horas, que é legal, ele aprendeu muita coisa, mas quer aprender mais. A gente percebe a alegria estampada no rosto de cada um ao receber um diploma, e o quanto é importante, a gente sabe disso. E também a possibilidade de ter acesso a outras informações. Você falava aí de buscar a parceria, talvez, com um banco para que forneça um caixa para instruir as pessoas como entrar na internet com segurança, como acessar sua conta, como tirar um extrato, como conferir se o pagamento, de repente, da aposentadoria, de um benefício, de um salário, caiu na conta, fazer uma transferência de valor. Quer dizer,
tudo isso hoje, a pessoa que não tem acesso a isso, ela está praticamente fora do mundo, né? Pois é, Alessia, a gente sabe, como o próprio prefeito disse, o seguinte: quando a gente aprende, a gente tem vontade de aprender cada vez mais, né? E a gente percebe hoje que a nossa população tem vivido mais, né? A longevidade da população tem aumentado bastante. Hoje a média de vida é 75, 78 anos de idade. Então essa geração precisa de estar ativa através do conhecimento, do aprendizado, para poder inclusive ajudar a prestar serviços, inclusive para a sociedade, para o país, e isso é muito importante. Eu estava até conversando com a tua assessora de imprensa, minha colega, trabalhei com ela em jornal, a Marina Takerishi, e ela fazia uma observação: nossa, tem mais homens. O prefeito Carlos Grano está chegando, vamos conversar também com o prefeito. Prefeito, Joaquim, o nosso secretário aproveitar Martinha. e lançar essa questão para os dois. Eu estava falando com a Marina Takerishi, que é assessora de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Maior, trabalha com o Martinha há muito tempo, junto com o meu amigo Marco Rosa, e ela observava: poxa, é incrível, mas nesse curso teve mais homem do que mulher. Normalmente a mulher procura mais. Aí eu falei para ela: mas é o seguinte, a mulher já sabe. A mulher normalmente está na frente da gente nesse quesito, na questão de educação. Agora, é importantíssimo oferecer esse instrumento. Falei isso com o Martinha, queria que o prefeito Carlos Grana falasse. Esse instrumento de inclusão digital, né, prefeito? Não, eu acho que não tem idade, né? Claro que a nova geração, as crianças que estão agora na nossa rede municipal já estão inseridas, né? Então os netinhos se desenvolvendo, então os avós também... O prefeito lançou uma reivindicação, que fez uma reivindicação, agora tem que ter o titio neto, de 40 a 60. Mas... De 40 a 60 tem que ter o titio net, né? Porque nossa geração também precisa se aprimorar. Acho que está de parabéns a Secretaria do Trabalho, o secretário Cícero Martinha, por esse projeto que traz alegria, né? E traz inclusão, né? A gente tem os outros programas também de saúde para acima de 60 anos, né? Tem uma série de programas que o município oferece, porque é uma idade que as pessoas precisam de um acolhimento mais especializado. E esse programa é uma coisa fantástica. Vamos aproveitar, já virou uma coletiva ao contrário, né? Um jornalista e duas autoridades respondendo. O prefeito falava na sua manifestação aqui da entrega de equipamentos de segurança que aconteceu ontem. Infelizmente eu não pude comparecer, mas vamos aproveitar para falar disso. Outro secretário que vem desempenhando um papel importante, que é o Coronel Navarro, a pasta de segurança. Importante entregar esses equipamentos, né, prefeito? Não, muito importante. Faço minha as suas palavras. De fato, nós temos um secretariado muito competente, muito comprometido com a cidade. O exemplo do Martinha, exemplo do Coronel Navarro, os demais. E ontem nós concluímos a entrega. São 8 bases móveis para a Guarda Municipal que vão ficar responsáveis pela segurança, né, em toda a nossa cidade. Vão ficar em locais onde, tecnicamente, o crime está incidindo de forma mais efetiva, e vamos buscar colaborar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Científica, porque a questão de segurança hoje, aqui, não é apenas dizer: olha, é problema do Estado. Não, a Prefeitura tem que atuar. Quando a gente tem esse programa, graças ao governo federal, o presidente Dilma nos contemplou nesse programa, é o Pronace, e felizmente nós estamos recebendo não só as vans, né, mas também equipamentos, bicicletas, comunicadores, equipamentos de proteção individual para a nossa guarda. Então, Santo André comprometida, de fato, para ter uma cidade mais segura. Maravilha. Para concluir, a gente precisa mandar um abraço para a Dani, né? A Dani está nos assistindo, o senhor falou aqui no discurso. Agora ela fez a outra cirurgia, está ouvindo dos dois lados. Como é que está a Dani? É verdade, ela faz aproximadamente 20 dias que ela fez a segunda cirurgia, então ela incluiu todo esse equipamento. Agora ela está 100%. Beijão, Dani. Beijão, Dani. Para concluir com o secretário Martinha, então em breve a gente tem um curso aperfeiçoado ainda. Exatamente, a gente quer aperfeiçoar, a tendência é a gente ampliar as horas, né, desse curso, e como eu falei aqui também, é importante a gente estar numa parceria com os bancos. A gente está trazendo aqui um caixa eletrônico para que o pessoal também possa se especializar, fazer as suas ações, que a gente sabe que muitas vezes o idoso ele é às vezes enganado nesses caixas eletrônicos, vem pessoas oportunistas, tira dinheiro, saca dinheiro das contas, enfim. Então acho que é importante a gente estar cada vez mais prestando esse serviço para a população que mais precisa do poder público, no caso a Prefeitura aqui de Santo André.
Legal, obrigado Martinha, obrigado prefeito Carlos Grana, até a próxima. Secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva Martinha, o prefeito Carlos Grana, conversaram com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não R, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, nós estamos aqui no Fórum de Santo André, onde acaba de ser assinado um convênio entre a Justiça Eleitoral e a Prefeitura de Santo André, no sentido de se coibir a propaganda política irregular. A gente tem visto aí vários materiais colocados aí em locais inapropriados, segundo a legislação, e para isso o prefeito Carlos Grana esteve aqui junto com 8 ou 7 juízes, né, doutora Tereza? Somos em 9. 9 juízes eleitorais. Eu converso com a juíza doutora Tereza Cristina dos Santos. Eu vou resumir porque o nome é bastante comprido. Doutora Tereza Cristina, basicamente, o que diz esse convênio? O convênio ele foi feito, é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral, então ele já foi celebrado na cidade de São Paulo com a Prefeitura. A ideia é a gente se antecipar e conseguir evitar que a propaganda irregular ela aconteça. Ele diz respeito exclusivamente à propaganda irregular. Certo. Então a possibilidade da Prefeitura Municipal, obviamente sempre de acordo com o que a Justiça Eleitoral disser, com juízes e cartórios eleitorais respectivos disserem, retirar essa propaganda que é irregular. Ou seja, quem determina a irregularidade, quem aponta a irregularidade é a Justiça. A Prefeitura vai colocar mecanismos, caminhões, homens, equipes, para que esse material seja retirado e deixado, como o prefeito disse agora há pouco, à disposição dos partidos na Secretaria de Obras. Exatamente. A Prefeitura Municipal ela não tem qualquer tipo de ingerência no que diz respeito à determinação do que vai ser retirado. Sim. Quem faz isso com exclusividade é a Justiça Eleitoral. Ótimo. A senhora disse aqui no seu pronunciamento que o objetivo não é coibir a propaganda política, até porque os candidatos têm direito de se manifestar e levar a sua mensagem até o eleitor para que ele decida de forma clara e democrática em quem quer votar. Mas é disciplinar para que a cidade não sofra com alguns maus exemplos que possam existir durante a campanha, é isso? Exatamente, exatamente. A propaganda eleitoral, quando feita de uma maneira lícita, em conformidade com a legislação eleitoral, é saudável, é bem-vinda e é um direito do candidato. E eu acredito até que do cidadão, caso contrário, ele não saberia exatamente qual é a situação do pleito. Agora, quando ela é irregular, ela precisa ser retirada. Tá certo. Doutora Tereza Cristina, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Doutora Tereza Cristina dos Santos, juíza eleitoral aqui, também juíza criminal de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de conversar com a doutora Tereza Cristina, juíza eleitoral de Santo André, eu converso com o prefeito Carlos Grana, que veio assinar esse convênio. É importantíssimo no que tange a questão de cidadania e respeito pela cidade, né, prefeito? Sem dúvida, né? Nós fomos acionados pela própria Justiça Eleitoral e o papel da Prefeitura, que conta com equipamentos próprios, né, para atender essa solicitação do TRE, até para que a gente amenize, né, esses abusos que estão ocorrendo em muita propaganda e fazendo com que o próprio cidadão não consiga nem andar direito na cidade. Muita propaganda irregular em praças, gramados, amarrados em postes que não são autorizados. Então, a Prefeitura se coloca como uma parceira da Justiça Eleitoral à disposição e até para garantir que a cidade tenha uma condição de limpeza e não haja tanta poluição visual como nós estamos assistindo nesse momento. Ótimo. E a estrutura que a Prefeitura coloca à disposição da Justiça Eleitoral, o senhor estava dizendo, são 4 caminhões, é isso? Vamos ser inicialmente 4 caminhões, 4 equipes, né? 2 da Semasa e 2 da Secretaria de Serviços Urbanos, e que a partir de terça-feira pela manhã já estarão disponíveis e vão seguir apenas a orientação dos juízes através dos cartórios eleitorais, né? Nós vamos apenas cumprir o papel de atendê-los
E quem determina, né, de forma de isonomia, né, em relação a todos os partidos ou candidatos, é o cartório, é a Justiça Eleitoral. A Prefeitura não tem esse poder de, digamos, de policiamento, a não ser apenas apoiá-los. Tá ótimo. Prefeito, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Joaquim. Prefeito Carlos Grana falou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco de entrevistas nós vamos falar sobre sindicalismo, sobre cidadania, sobre o país de uma forma geral e mais especificamente dos trabalhadores aqui do ABCD, porque eu tenho a honra e a satisfação de entrevistar o presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart. Primeira vez, né, Raimundo, que eu te entrevisto. Obrigado por me receber aqui no teu gabinete de trabalho. Obrigado você pela presença. Primeira vez, nós assumimos dia 13 de junho e é a primeira entrevista oficialmente que a gente está dando dentro da sala de trabalho do Sindicato dos Químicos. Seja bem-vindo ao Sindicato dos Químicos. Então é uma honra. Então a primeira entrevista é para mim. E, por falar em químicos, vocês acabam de entregar aí as propostas da campanha salarial de 2014. Uma campanha salarial que para outras categorias a gente sabe que já não está fácil. Você mesmo me dizia e lembrava aí antes da entrevista, os metalúrgicos ainda não receberam uma proposta, a data base já foi em 1º de setembro, um negócio meio complicado. Como é que está essa relação dos químicos com a indústria? Como é que se avizinha essa campanha salarial de 2014? Bom, primeiro que para nós, enquanto trabalhadores, é preocupante. Nós temos a referência da nossa campanha salarial é metalúrgicos e bancários, né, que são as duas grandes campanhas salariais que antecedem a nossa dos químicos, e nenhuma das duas categorias ainda recebeu nenhuma proposta econômica. Então isso nos preocupa e nos deixa apreensivo para a nossa campanha salarial. E dá para falar de algumas das reivindicações? Nós temos reivindicações que nós sempre tratamos como reivindicações históricas. É a redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução de salário. Nós temos a licença maternidade de 180 dias. Nós já negociamos e implementamos no setor farmacêutico. Nós já temos a licença maternidade de 180 dias na convenção do setor farmacêutico e agora tem uma luta para que a gente possa implementar a licença maternidade de 180 dias. Certo. Nós temos também a discussão da cesta básica e o principal para os trabalhadores, que é o reajuste de salário, né? Nós estamos reivindicando 13% de reajuste, inflação mais aumento real, um piso salarial de Isso dá inflação, mais aumento real de quanto, mais ou menos? Em torno de 6. A previsão oficial da inflação até ontem era 6,83. Agora eu já recebi uma informação que ela deve cair para 6,64. Então nós estamos falando de em torno de 6 e pouco. 6,5. 6,5 de aumento real e 6,6 de inflação. E nesse quadro econômico aí, quais as chances de conseguir um reajuste desse? Porque é um bom reajuste, né? É um bom reajuste, né? Como a gente coloca, nós mandamos uma pauta e nós vamos negociar. Nós temos uma média histórica de 1,5% a 2% de aumento real nos últimos 10 anos. Então, essa é a nossa média histórica de aumento real. Então, nós estamos falando que historicamente a gente tem conseguido em torno de 2% de aumento real. Então, mas sempre foi uma pauta que a gente trabalha com esse aumento, que é a expectativa dos trabalhadores. E nós tivemos segunda-feira uma apresentação aqui do BNDES, do Estudo da Indústria Química, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. E quando a gente vê que tem uma perspectiva muito grande de crescimento da indústria química no nosso país. E também, por mais que a gente coloque que tem uma crise, se a gente olhar, a gente tem poucos setores, a não ser o setor de autopeça, que realmente está com uma crise instalada, e você tem empresas que estão trabalhando praticamente o turno da noite, você não tem mais, mas as outras empresas, outros setores... Essa indústria automobilística acaba afetando vocês, porque a indústria de autopeça trabalha muito com plástico, acaba chegando na cadeia, né? Sim, com certeza. Nós temos
várias empresas da nossa categoria que trabalham diretamente para as montadoras. Porque a gente tem que entender, você tem o mercado de reposição, que vende para o mercado, né, de reposição paralelo, e você tem as empresas que trabalham para a montadora. Quem trabalha diretamente para a montadora não pode fazer peça para o mercado paralelo. Portanto, quando a montadora para, automaticamente também essa empresa sente o reflexo direto. É lógico que ela não trabalha para uma única montadora, são várias montadoras, mas é uma redução. E aí quando a gente tem a paralisação de produção de determinados modelos, como a gente teve aí, pelo menos 3 nesse ano aí, isso acaba afetando diretamente. Né? Sim, e o que nos afetou mais diretamente foi o setor de caminhão. Nós tivemos aí desde o começo do ano, é um setor que está praticamente parado, sim, até porque com as mudanças dos caminhões, da nova regulamentação, do diesel, toda essa questão, se antecipou uma produção e quando você entrou no mês de janeiro, praticamente é um mês assim muito difícil para as empresas que trabalham direto para o setor de caminhões. Hoje a base dos químicos é de quantos trabalhadores mais ou menos? 40 mil trabalhadores. 40 mil trabalhadores. 40 mil. Já foi bem maior ou não? Não, é a média. Nós reduzimos muito na década de 2090. Nós chegamos a ter 25 mil trabalhadores. Nós reduzimos em torno de 15 a 20 mil trabalhadores. E de 2003 até essa data, nós repusemos a nossa base como ela foi na média, que sempre foi em torno de 40 mil trabalhadores. Agora, o trabalhador químico é um trabalhador qualificado, né? Reconhecidamente aí no mercado. Né? Hoje, qual é a situação da categoria no ABC? Em termos salariais, em termos de relação com a empresa? Olha, nós podemos dizer que nós avançamos muito na negociação. Salarial, nós temos, diferente dos outros setores, nós temos um piso mínimo que, como eu te coloquei, nós estamos reivindicando agora. O nosso piso mínimo hoje na nossa categoria é R$ 1.200, então nenhum trabalhador na nossa categoria pode receber menos do que R$ 1.200. E aí é uma negociação entre o mercado regula o preço. Então você fala, um eletricista ganha R$ 1.200, um mecânico? Não, é o mínimo, né? Agora, se ele aceitar ganhar um profissional R$ 1.200, ele não tem nada que o proíba receber R$ 1.200. Então nós não temos piso profissional, nós temos o piso mínimo na nossa categoria e aí você varia. A gente tem um polo petroquímico que paga alto salário. A gente sempre brinca aqui no sindicato, nós temos a indústria de vela ao polo petroquímico. Então você tem uma indústria de vela e de reciclagem que paga R$ 1.200, que é o mínimo da categoria e não paga nenhum real a mais. E você tem um polo petroquímico que paga 4, 5 vezes a mais. É essa composição que eu quero discutir com você, que é legal, porque o pessoal quando fala em químico lembra logo do polo, como você falou, que são os trabalhadores mais bem remunerados, tal, mas a grande maioria das empresas são pequenas empresas aqui na região. Mas isso a gente vai falar depois do intervalo. Vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Na volta a gente continua esse bate-papo aqui, porque eu tenho certeza que o nosso amigo telespectador, que não é da categoria, quer conhecer a categoria e quem é da categoria quer saber do presidente quais as perspectivas para o ano que vem, para esse ano. Tem uma série de coisas. A gente está conversando aqui, eu estou vendo barulho de martelo, eu sei que está tendo uma reforma no prédio, eu sei que vocês vão ter um prédio novo logo, logo, mas a gente vai falar depois do intervalo comercial. Nosso amigo telespectador com certeza não vai mudar de canal. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Raimundo Suzart, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC. A gente estava falando, você me contou outro dia que vocês vão mudar para uma sede nova, aí já está trabalhando, uma sede no centro de Santo André, um espaço melhor para o trabalhador, para ele se reunir, para ele frequentar as assembleias, né? É isso aí, Raimundo. Em meados do ano, aí, no primeiro semestre, nós devemos estar mudando para o centro de Santo André, no prédio que é histórico, né, para nós, que é o Constante Castellani, foi uma escola sindical da CUT, do movimento sindical da região. Nós adquirimos o prédio, então a gente prevê que no primeiro semestre de 2015 nós devemos estar fazendo a mudança para o centro de Santo André. E aqui aproveitando, fazendo uma pequena reforma aí no prédio? O prédio tem mais de 40 anos. Esse prédio é histórico também, né? É histórico, e aí a gente, depois da mudança, vamos começar a discutir com o movimento sindical, com a CUT, a destinação desse prédio
Até porque aqui foi a primeira sede da Central Única dos Trabalhadores e as primeiras reuniões da CUT, né, quando ela nasceu em São Bernardo, aconteceu aqui foi instalada aqui oficialmente a Central Única dos Trabalhadores, se instalou em Santo André. Eu me lembro de ter feito várias entrevistas. Eu brinco, a vantagem de ser um pouco mais velho é essa, que você participou de determinados momentos e momentos históricos. Isso correto. Desde as greves de 78, que eu já cobria enquanto jornalista, 79, 80. Então, o que mudou a história desse país. E por falar em mudar a história desse país, vocês do movimento sindical, da CUT, da Federação dos Químicos, de outros sindicatos, também estão trabalhando e preparando uma nova mudança na configuração do Brasil, que é através do chamamento de um plebiscito popular. O que é o plebiscito popular, Raimundo? Nós temos discutido dentro dos movimentos sociais, e aí nós temos que colocar aqui, nós temos discutido muito com os movimentos sociais, com a CNBB, com a MST, é um plebiscito popular, uma Constituição soberana, né? Para que o governo convoque uma Constituição ou uma reforma na Constituição soberana. Qual é a proposta que os movimentos sociais estão apresentando? Que seja eleito notáveis pessoas, né, do nosso país, e essas pessoas possam realmente ou rever a nossa Constituição, ajustar a nossa Constituição, porque no nosso ver a gente precisa avançar. É uma Constituição hoje, a gente pode dizer que é uma Constituição boa, avaliando nos outros países que a gente tem, mas hoje a gente precisa, ela foi feita por deputados, saímos do pós-ditadura militar e constituímos, e aí se montou a Constituinte. Temos hoje vários pontos da nossa Constituinte que precisa ser regulamentada e não se avança essa discussão, e aí a proposta seria de fazer uma eleição direta e você eleger, né, notáveis pessoas, na maioria juristas e outras pessoas da sociedade. Isso específica, talvez uma das falhas que sempre se apontou, entre aspas, não sei se é falha ou não, da Constituinte de 88, é que ela foi feita junto com o Congresso, ou seja, você não tinha uma Constituinte que a gente falava muito na época, de soberana, livre, né? democrática e soberana. E soberana. Os deputados, inclusive o Lula foi deputado federal nessa época, depois não assinou a Constituição porque não concordou com algumas coisas. O partido não concordava. O partido não concordava. Mas hoje a tese é a seguinte, que não seja feita pelo Congresso Nacional, mas por o colegiado eleito pela população de forma autônoma e que possa dar as diretrizes para o país, é isso? Com certeza, até porque se a gente for ver dentro do Congresso, hoje você tem agrupamentos, você tem o setor religioso, você tem o agronegócio, você tem o bancário, você tem todos os setores. E quando você faz uma constituinte, vai virar uma queda de braço ou uma negociação para que se determinados pontos entrem para que eu apoie outros pontos. Então o que nós defendemos é que seja soberano de pessoas que não tenham interesse direto em determinado assunto A, B ou C. Certo. Que se preocupe simplesmente em constituir uma Constituição para que proteja a nação. Raimundo, eu ia gravar 2 blocos com você, mas tem tanta informação, vamos gravar mais um. Só vou pedir licença para chamar um rápido intervalo, porque a gente ainda não falou daquela composição das empresas, tá? A maioria é pequena empresa, a relação como é que é. É bom falar sobre isso. Eu peço licença também para o nosso amigo telespectador, em 30 segundos a gente está de volta, até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart. A gente falou, você está falando da qualificação, nesse momento exato que a gente está levando ao ar essa entrevista, o polo está parado, aquela parada técnica para manutenção, 40, 45 dias de paralisação, mas está tudo sob controle, né? Depois volta, não tem o menor risco de... a gente ouviu aí algumas coisas de... a Braskem sair, parar, parece que não, tá tudo... A Braskem hoje é a maior indústria química, não só da região, mas uma das maiores do país, do mundo até. Como é que está a relação, como é que está esse contato com eles?
Não tá, eu acho que é tranquilo, está resolvido. Foi feita a extensão do contrato com a Petrobras para fornecimento de nafta até fevereiro. Então, o polo entre 10 e 14 de outubro dá partida novamente e retoma. Legal. Vamos falar das empresas. Você tem o polo, grande indústria petroquímica aí da região. Aliás, o polo com grandes indústrias, né? Tem várias indústrias. A Braskem, que sem dúvida nenhuma, a maior delas, mas a grande maioria da base está em pequenas indústrias, né? Sim. Nós temos 950 empresas cadastradas no nosso 950? mercado. 950. 450 mais ou menos em Diadema. E aí você tem, nesse universo, pelo menos 70% dessas empresas vão de 1 a 15 trabalhadores. Então são pequenas empresas e muitas vezes empresas praticamente familiares. familiar. Empresa familiar, onde trabalha o filho, a mãe, o irmão, o cunhado, o genro, e aí são empresas familiares que, quando a gente olha, tem 2, 3, 5 funcionários, mas você chega na empresa, ela tem 15 trabalhadores, 20, mas aí são sócios minoritários que produzem naquelas fábricas. E aí a relação para o sindicato é um pouquinho mais delicada, precisa ter uma habilidade maior para conversar. Porque você tem nessas empresas, nós tivemos uma reunião agora com a Prefeitura de Santo André, que nós estamos discutindo a capacitação desses microempresários, que é compra, pagamento, né? Você tem toda uma condição que, normalmente, o empresário, ele é o comprador, ele é o vendedor, ele faz a entrega, ele é o responsável para arrumar as máquinas. Então, não tem tempo para qualificação desses profissionais e tem um problema financeiro, que é o investimento, que qualificação demanda investimento, né? Sim. A gente sabe de toda essa questão, tem alguns números no Senai que pode ser, tem vagas, mas essas vagas do Senai, na maioria das vezes, é para médias e grandes empresas. Os microempresários não têm acesso de indicar mão de obra para se qualificar dentro do Senai. Maravilha. Há pouco tempo eu participei em Mauá de um seminário importantíssimo que debateu até uma pesquisa sobre o futuro da indústria química no ABC, um estudo bastante amplo realizado. Você estava me dizendo agora há pouco de um estudo patrocinado aí pelo BNDES, não é do governo, é um estudo independente que foi apresentado. Dá detalhes sobre isso aí, que perspectivas ele aponta? Então, nós tivemos segunda-feira o Felipe, que é o responsável técnico pelo projeto dentro do BNDES, que nos apresentou uma pesquisa. Na realidade, foi baseada no futuro da indústria química. Eles pegaram todos os setores e viu qual era a demanda específica da indústria química no Brasil. Vou citar, por exemplo, um específico que nos marcou muito. Fibra de carbono. Estamos usando muito, vamos montar avião aqui na região do Grande ABC e a matéria-prima do avião é fibra de carbono. O Brasil hoje utiliza muito, não só nas aeronaves, mas em outros produtos. Nós não temos no Brasil uma única indústria que desenvolva e produza fibra de carbono. Então nós estamos falando, olha o potencial de uma indústria química para um país da nossa dimensão que é. Então foi feito um estudo com 18 produtos que têm necessidade no nosso país. Ou se produz e produz muito pouco, ou não se produz quase que nada ou nada. E aí tem um mercado para que essas indústrias. Então a ideia é que essas indústrias peguem esses estudos e comecem a trabalhar futuramente essas questões. Lembrando que ele não fez estudo do PVC, do agro, porque já tem uma definição da Petrobras e da Vale, que já estão investindo, né, em fertilizantes, e o setor farmacêutico também, que tem uma política específica do governo federal para o setor farmacêutico. Então, esses 3 setores da química não entrou dentro desse estudo. Certo. Ou seja, tem uma perspectiva de crescimento e que é importante também para a categoria gigantesca, né? Gigantesca. A gente está falando de 18, né? Só foi elencado 18, né? Os com grande potencial e médio potencial, mas nós estamos falando de outros produtos, a indústria química é infinita. Ele chegou a dizer se existe, inclusive, disponibilidade de verba do BNDES para financiamento dessas... Essa é uma parte que a gente conversou muito e perguntaram isso para o Felipe. O BNDES tem um problema, um dificultador, né? O acesso direto ao BNDES é a partir de 20 milhões. Então, eu acabei de dizer que nós só temos micro e pequenas empresas. Esse é o problema. Esse é o problema. E você tem que ter as garantias legais para você adquirir 20 milhões de empréstimo do BNDES. Fora isso, você tem que ir no setor bancário privado e pegar empréstimo do BNDES, que tem em todos os bancos, né? O BNDES tem linha de financiamento nos bancos privados.
Agora, diretamente no BNDES, que é a grande vantagem com juro menor, nós estamos falando que você tem que ter, no mínimo, um projeto para 20 milhões, e não só o projeto de 20 milhões, você tem que ter as garantias legais para poder adquirir esse empréstimo. Certo. Esse é o dificultador da coisa. Isso nos remete a pensar que será uma média ou uma grande empresa que pode desenvolver esse projeto. Esse trabalho. Mas que pode também depois acabar exigindo serviço das pequenas que vão automaticamente. Eu lembro dessa questão do polo mesmo de Pará, que teve que contratar várias empresas, seja para a área de limpeza, de levantamento de andaime, dessas coisas todas, de pintura, parte metalúrgica, parte de obra. Temos em torno de 5 mil trabalhadores no polo. Só no polo petroquímico. Só temporário para esse 5 mil, mas quase 1.000 na SOV. Então nós podemos falar que na região, com essa parada técnica, nós temos em torno de 8 mil trabalhadores. Então, é um dado muito bom para a economia. Raimundo, nós vamos ter que falar mais vezes, outras vezes. Eu coloco o programa todo inteiro à disposição, porque eu acho que a gente está prestando serviço de utilidade pública, levando para a sociedade, para o empresariado. Tenho certeza que alguns empresários estão vendo aí, já estão, opa, peraí, vamos ver se tem possibilidade de investimento. Obrigado pela entrevista, sucesso aqui à frente do sindicato e conta com o programa para divulgar as ações. Estamos à disposição, conversando, também queremos participar e vocês tendo dúvida, projeto do setor químico, a gente está à disposição. Já aproveitando e convidando o pessoal, nós vamos lançar o projeto aí rumo aos 80 anos em breve e aí a gente gostaria de contar com 80 anos vai completar quando? 2016. 16. Mas já está começando a trabalhar. E a gente já começou o projeto, vamos iniciar dia 8 de outubro com o lançamento do livro de 35 anos da CONSAT, que é a Comissão de Saúde do Trabalhador do nosso sindicato, que é histórica, lembrando até do projeto da Matarazzo, do benzeno, do mercúrio. Fica o convite para que você, dia 8, esteja junto conosco para o lançamento do livro. 8 de outubro? 8 de outubro. Aqui no sindicato? Isso. Estaremos aqui para mostrar isso aqui, porque, como a gente diz, isso não é só slogan de empresa, não. Química é vida. Com certeza. E o trabalhador químico, com certeza, é responsável pela qualidade de vida que a gente tem no país. Obrigado, Raimundo. Até a próxima. Obrigado, um prazer. Raimundo Souza, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, conversou com você, amigo telespectador, amiga telespectadora do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. E agora a gente vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar de terceiro setor, a gente vai falar de uma das atividades mais importantes em auxílio ao poder público, à sociedade. Eu estou aqui na nova sede do Instituto Aqua, em Santo André. Vou conversar com o seu presidente, o Ronaldo Queiroz, o Pepe. Pepe, obrigado por nos receber aqui. Obrigado pela presença. Ótimo. Faz tempo que a gente está para fazer essa entrevista, vai adiando. Agora você está mudando para Santo André, a sede aqui do Aqua, né? Conta para a gente, o Aqua tem 15 anos, é isso? 15 anos. Completamos agora em maio último, né? 15 anos de existência. Nasceu como uma organização não governamental aqui na região do ABC, muito focado à época nas questões ambientais, os problemas ambientais aqui, o Fábio Vital, que foi seu primeiro presidente, né? E sediado em Ribeirão Pires, né? Esses 15 anos, né? Nós tivemos sede na Ribeirão Pires e agora partimos para um novo momento, né? Acho que criou 15 anos, quer sair de casa, né? Aquela coisa de adolescente, né? Ainda não tem maioridade, né? Mas exatamente. Já tem a maioridade social aí. Isso. Não, acho que é um bom tempo, né? De trabalho e aí nós resolvemos agora manter, obviamente, as raízes que nós temos na região do ABC, mas sediar aqui em Ribeirão Pires. A gente está em Santo André, estamos inicialmente trazendo aqui a área administrativa, né? Que nós temos, que administra o conjunto de parcerias e convênios que nós temos, né? E em breve a ideia é trazer uma parte institucional que ainda permanece em Ribeirão Pires, e a ideia ainda é trazer que são os auditórios. Isso, nós temos lá
uma sala verde, né, que é qualificado pelo Ministério do Meio Ambiente como um espaço de educação ambiental. Né? Você falava que só tem 3, né? Na região metropolitana, 3. Uma é no Parque do Ibirapuera, outra aqui em Santo André, no Semasa, e o terceiro é lá em Ribeirão Pires conosco, no Instituto Aqua. A ideia tem uma biblioteca de títulos sustentáveis, né, títulos do Ministério do Meio Ambiente e títulos de um acervo nosso próprio. Temos um acervo de filmes ambientais, inclusive nós somos local de exibição de um circuito Tela Verde, que é um circuito que o Ministério do Meio Ambiente faz anualmente de vídeos ambientais. Então a ideia é trazê-lo para cá, são 2 auditórios com aproximadamente 60 lugares cada um, tela digital, espaço de inclusão digital, e esse espaço deve também vir em breve para Santo André. Nós estamos negociando localmente trazê-lo para uma comunidade aqui da cidade, né? Uma comunidade aonde adeque esse trabalho, né? Que a gente possa contribuir com educação ambiental, com atividades ambientais e sustentáveis nessa comunidade, né? A gente ainda está negociando, em tempo a gente vai estar, se Deus quiser, falando sobre isso, né? Só quero ver que tenha a informação em primeira mão. Quando eu definir, perfeito. O programa está aqui para divulgar. Com certeza, Joaquim. A gente vai estar, até porque... Isso é mania de jornalista, né? De querer... Não, mas é um espaço importante, porque poder divulgar algo aqui no ABC sem conversar contigo também é complicado. Obrigado. Então, com certeza, né? Mas como a gente está no processo ainda de negociação com essa comunidade, sim, né? Mas em breve a gente deve estar anunciando. A gente deve fazer um investimento de aproximadamente R$100 mil. R$100 mil? É um investimento que nós faremos de equipamentos, materiais nessa comunidade para poder desenvolver projetos locais de sustentabilidade, né? Trazer para cá atividades que já classicamente, historicamente, a gente faz em Ribeirão Pires. São atividades de formação, de qualificação da comunidade, de economia solidária. Em Ribeirão, nós tínhamos um evento mensal que a gente chamava de Porque Hoje é Sábado, então era contação de histórias, oficinas, e a gente trazia as atividades de várias comunidades aqui da região do ABC de economia solidária. Então, o pessoal do Rio Grande da Serra que faz artesanato com fibra de bananeira para comercializar, discos, comunidade indígena aqui da região com artesanato, pessoal das cooperativas de catadores com produtos que eles produzem, que são fio de varal a partir de pet, vassoura, e, como eu disse, atividades culturais, esportivas. A ideia é trazer para dentro dessa comunidade atividades de formação. A gente está negociando, inclusive, criar um cursinho para essa comunidade, para poder disputar melhor aí vagas em universidade. A ideia é empoderar a comunidade de atividades que o Aqua financia, né? O financiamento, isso são atividades que o próprio Aqua devolve, né? Enquanto uma entidade do terceiro setor. Nós temos parcerias e é uma forma da gente devolver para a comunidade. E em vindo para Santo André, a ideia nossa é trazê-lo para cá também. Que maravilha! Olha, quando eu pensei na entrevista, eu falei assim, a gente vai mostrar o Instituto Aqua para os nossos telespectadores, porque muita gente não conhece. Eu estou vendo que eu não conheço, tem muita coisa para ser conhecida. Lógico que eu acompanho por reportagens, por informações, até por conversas que a gente tem de vez em quando, mas estou vendo que é muito mais amplo do que eu imaginava. Eu estava até pensando, enquanto você estava falando assim, dessa questão de qualificação até da comunidade, hoje cada vez mais ganha espaço coleta seletiva, que é algo que se discutia, era um sonho lá há 15 anos, quando começou tudo isso. Também nessa área vocês preparam o pessoal? Então tem um trabalho sobre isso? Então, nós ajudamos e temos uma parceria até hoje com a Cooper Pires, que é com a Cooperativa de Catadores lá de Ribeirão Pires, né? Inclusive na capacitação, na organização da entidade, já é um trabalho que a gente fez junto com o Projeto Brasil-Canadá, já há um bom tempo a gente vem desenvolvendo. Inclusive, hoje eles são parceiros de um dos projetos que nós desenvolvemos, que é o Book Crossing. É uma articulação internacional aí. A verdade, a gente recolhe livros de literatura e solta ele em banco de ônibus, em bancos de praça, e ele tem uma informação que a gente acompanha onde esse livro está correndo. Hoje, um dos maiores fornecedores
de livros do projeto é a cooperativa de catador, porque as pessoas jogam o livro no lixo e eles separam hoje e fornecem para o projeto. Então a gente já tem várias atividades, inclusive na produção de subprodutos e mesmo no fortalecimento da discussão, né, das políticas públicas. Né? Hoje a gente está vivendo o processo de execução do plano de resíduos sólidos. Né? Inclusive está vencendo os prazos dos municípios. Já não pode ter mais lixão. Para poder né? se adequar. Tal. Então, na última Conferência Regional de Meio Ambiente, que nós ajudamos a organizar aqui na região, inclusive, nós ajudamos a ponderar e a fortalecer a presença dos catadores nesse processo. Né? Porque o Aqua, ele tem também um histórico de militância na região. Né? Nós participamos do Conselho de Meio Ambiente de Ribeirão Pires, do Comugesan de Santo André, do Conselho de Políticas Urbanas de Santo André, do Conselho de Habitação de Ribeirão Pires. Estamos no consórcio intermunicipal representando a sociedade civil no seu conselho consultivo, do Comitê de Bacia do Alto Tietê, do Tamanduateí e Billings. Então, nesses 15 anos, a gente procura também, além das atividades que a gente desenvolve, procura ter uma militância, uma participação cidadã na discussão das políticas públicas aqui na região. E a gente procura fortalecer uma rede de entidades sociais que precisam ter voz e espaço na discussão dessas políticas públicas. Né? E as cooperativas de catadores aqui da região têm sido um grande aliado nesse processo. Maravilha, Pepe. Eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Na volta, eu quero falar, hoje, você estava me contando antes de a gente começar a gravar, o Aqua tem uma forte presença na saúde. Exatamente. Você vai falar sobre isso, eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. É rapidinho, um intervalo de menos de 30 segundos e a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Ronaldo Queiroz, o Pepe, presidente do Instituto Aqua. E eu falava, antes do intervalo, Pepe, que hoje, acho que uns 10 anos para cá, mais ou menos, o Aqua tem uma forte presença no atendimento de saúde, em parcerias. Como é que se dá isso? Então, na verdade, há aproximadamente esse período, 10 anos, um pouco mais, muito em cima de duas situações relativas à saúde pública no Brasil. Uma foi a epidemia da dengue e outra foi o início do programa de saúde da família. Esses dois programas, eles tinham à época, uma presença sazonal. Você lembra que a dengue, a ideia era erradicar o Aedes aegypti. Então, a pretensão que você tinha na época, que essa pretensão já se acabou, era de erradicar o mosquito da dengue. Né? E a estratégia de saúde da família também era um programa que não era tão estruturante como é hoje na saúde pública. Hoje, na estruturação do Sistema Único de Saúde, o programa de saúde da família tem uma importância fundamental na organização da atenção básica. À época era assim, ou você fazia ou não fazia, complementava e tal. E as prefeituras começaram muito a fazer parceria com o chamado terceiro setor para poder viabilizar esses projetos. Né? E como nós já tínhamos uma presença aqui na região do ABC, como eu estava dizendo na discussão de políticas públicas, nós acabamos sendo alternativa naquele período para a implantação desses projetos. Iniciamos parcerias aqui em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Santo André. E isso cresceu nesse período. Nesses últimos 10, 11 anos, cresceu muito. E nesse período nós implantamos aqui em Santo André Farmácia Popular, em Ribeirão Pires, o Brasil Sorridente aqui em Santo André, o início do SAMU, a parte operacional nós participamos. E hoje nós temos parceria fora da região, bastante forte, e na região também. Aqui em São Bernardo, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Instituto de Saúde dos Servidores Públicos Municipais. A gente faz toda a parte ambulatorial, de atenção domiciliar e de auditoria de contas, porque é uma instituição que toca, na verdade, um plano privado de saúde dos servidores públicos.
toda a parte de urgência e emergência em Cotia, estamos iniciando a implantação de um hospital em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, urgência e emergência em Canoinhas, em Santa Catarina, a maternidade de São Vicente aqui no litoral paulista. Enfim, acabou crescendo esse segmento de forma bastante abrangente, hoje é um segmento importante. A gente divide o Aqua Sustentável, que ainda tem essa origem, essa raiz aí dos programas que a gente estava comentando há pouco do Instituto, e o Aqua Saúde, que faz a gestão desses processos. E para isso o Aqua contrata os funcionários? Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje nós temos aproximadamente 1.000 funcionários. 1.000 funcionários? Nesse segmento de saúde. Nós devemos chegar com o início do serviço em Santa Catarina, nesse hospital que eu falei, aproximadamente 1.300 funcionários até o final do ano, só no segmento de saúde. Isso acaba sendo interessante também para o serviço público, porque muitas vezes ele tem dificuldade nessa mão de obra. E o servidor público ele precisa ser concursado, então às vezes você precisa contratar um funcionário ou outro, você tem um problema de ter que fazer um concurso, chega numa época como essa de campanha eleitoral, não pode fazer concurso, não pode nomear, e aí o Aqua ele entra como uma solução também para essa questão, porque esse pessoal, acredito eu, seja tudo CLT. Sim, contratação então, dentro da... Então você pode demitir e admitir dentro das regras do mercado com mais tranquilidade. Sim. Eu fiquei 20 anos na administração pública antes de estar aqui no Aqua, estou há 10 anos no Aqua. E fui, entre outras coisas, gestor na área de saúde. Fui secretário aqui em Ribeirão Pires, fui secretário em Jacareí. Fui do COSEMES, fui da direção do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Hoje eu tenho clareza que se a saúde pública não tiver as parcerias das organizações sociais de saúde, das entidades que trabalham com saúde, a dificuldade operacional, no sentido de implantar e abrir uma rede, né, da amplitude que o Sistema Único de Saúde oferece hoje, não consegue por administração direta. Eu sou sincero em dizer isso. Não dá para fazer. Não tem. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, que é nosso amigo, e foi presidente do COSENS até há pouco tempo, é o penúltimo presidente do COSENS, né? Trabalhamos juntos, inclusive, em algumas oportunidades. E ele mesmo, numa entrevista, antes de assumir o ministério, quando eu era secretário de Saúde de São Bernardo, uma vez, falando sobre a fundação do ABC, que é uma organização social de saúde, ele falou assim, sem as organizações sociais de saúde, você não tem como tocar o setor. Não há capacidade cognitiva, técnica, operacional, você não consegue oferecer eficiência, eficácia. E as experiências que tem, inclusive com a própria fundação, né, que é um exemplo forte aqui na região do ABC, a gente sabe da qualidade de serviços como o IMASF, que a gente toca, o nosso espectador aí que se serve dos serviços do IMASF. Inclusive nós temos uma pesquisa recente que foi feita junto aos usuários do IMASF, que mais de 90% aprova a qualidade do serviço oferecido lá, né? Isso vale também para o Hospital Mário Covas, vale para estruturas que a gente conhece que tem tido essa administração. A possibilidade de oferecer qualidade, de agilidade no processo de gestão, não só em relação à questão de recursos humanos, mas também de meios para poder administrar. Eu brinco que às vezes o secretário de saúde fica muito mais preocupado com um buraco no pneu da ambulância, na cadeira do dentista que quebrou, no remédio se vai ter ou não, do que pensar em política pública de saúde. Ele não consegue ser gestor, né? Então isso tem facilitado os processos de gestão, né? E é nesse campo que a gente atua, né? É um segmento que a gente acha muito importante. Eu acho que é um segmento que tem ajudado a construir esse avanço que o Sistema Único de Saúde tem tido nesses últimos anos, né? Legal. Com a vinda para Santo André, pelo que eu estou vendo, o Aqua tende a expandir aí seus serviços, seus trabalhos. É essa a ideia? Isso. Santo André, né, eu acho que Santo André e São Bernardo, nós temos raízes aqui na região, mas nós sabemos que é o centro da região, né, o centro estratégico da região, né? Então tem uma questão estratégica que nos interessa muito estar aqui. Nós temos feito várias prospecções, trabalhos para o interior do estado de São Paulo, fora do próprio estado, né?
que tem perspectivas muito legais, assim, em cima da experiência que a gente tem acumulado, de poder avançar. E principalmente, eu acho que com a possibilidade de estabelecer essas parcerias com comunidades locais aqui de Santo André, o que nos interessa fortemente na nossa presença aqui é poder ampliar um pouco esses serviços, essa devolutiva, né, que a instituição faz à comunidade, né? Eu acho que a gente está conseguindo fortalecer alguns diálogos aqui que podem possibilitar parcerias com o setor privado, com o setor público, para poder levar a comunidades aí que necessitam de acesso à cultura, a lazer, a conhecimento, um trabalho bacana. A gente está muito empolgado nesse aspecto, né? Maravilha. Pepe, a gente teria assunto aqui para ficar mais uma semana conversando, e eu tenho certeza de que você iria enumerar várias atividades do Aqua. Infelizmente o tempo de televisão é curto, claro, mas eu quero deixar o programa à disposição. Ótimo. Quando tiver uma informação nova. Aliás, vou cobrar esse furo de reportagem, quando definir essa comunidade, eu quero falar, não só aqui na minha coluna do Não, você vai estar lá com a gente no espaço, para conhecer o espaço. E vamos lá para gravar, para mostrar. Bacana. E quero te parabenizar pelo trabalho e agradecer pela entrevista. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Joaquim. Grande prazer. Ronaldo Queiroz é o Pepe, presidente do Instituto Aqua, conversou com você, amigo telespectador, amiga telespectadora do programa Joaquim Alessi. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Pois bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram e aproveitaram cada bloco, cada entrevista, cada informação deste programa. As entrevistas com o secretário do Trabalho e presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva Martinha, com o prefeito Carlos Grana. Falamos também com o presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Raimundo Suzert. E no final, uma entrevista sobre sustentabilidade, sobre terceiro setor, sobre mão de obra, trabalhando para o serviço público através de uma empresa do terceiro setor. A gente conversou com o presidente do Instituto Aqua, Ronaldo Queiroz, o Pepe. Enfim, informações que eu espero tenham sido de muita utilidade para o seu dia a dia. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!